Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Josiane Maqueira, sou professora de português para redações do Enem. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conectivos e o que eles representam na hora de formatar a nossa redação para o Enem. Então, fique super atento, fique ligado nas próximas dicas que a gente vai oportunizar para a galera que está se preparando para a redação do Enem 2021. Vamos lá? Então aqui nós temos uma definição de conectivos. Para quem não conhecia, para quem já conhecia, mas não lembrava, vale registrar, né? Deixar aqui registrado que os conectivos são palavras, mas também podem ser expressões que nós utilizamos para fazer links, né? Nós utilizamos então para tornar mais claro tudo aquilo que nós queremos escrever, principalmente no caso das redações do Enem. E elas também permitem que a gente possa fazer uma sequência de ideias muito mais flexível, muito mais acessível e de fácil entendimento para os nossos leitores, neste caso, os avaliadores da redação. Então, com isso, esses conectivos, essas palavras ou expressões, tornam o nosso texto muito mais estruturado, onde a gente pode deixar muito mais claro aonde que a gente está introduzindo as ideias que a gente quer trazer, qual o tipo de desenvolvimento que nós daremos para o nosso texto, né? E também para concluir muito facilmente, ou seja, dizer para o meu leitor que agora estou fechando, estou finalizando o meu texto. Aqui a gente traz alguns dos tipos de conectores, entre eles nós temos aqueles que fazem a introdução e trazem também relevância para as ideias que a gente quer mostrar. Os de sequência e continuidade, então a gente vai tendo uma noção de que a ideia está conectada por uma sequência, né? Primeiro um fato, depois o outro, e vai continuando, né? De acordo com o desenvolvimento que nós queremos dar para a nossa redação. Também temos ali a conclusão, o resumo, a recapitulação, enfim, são mais de 21, né, desses itens e nós precisamos então conhecer um a um e entender como é que podemos utilizá-los. Então aqui na sequência nós temos alguns exemplos, né, utilizando aqui o primeiramente, que se enquadra entre os conectores de introdução e também de relevância, né? Qual é a importância daquilo que nós queremos trazer, daquela ideia que nós estamos escrevendo. Eles entram, então, entre os exemplos de uso de conectivos que fazem parte da relevância. Então, nós temos aqui o primeiramente. Então, se eu quero dar uma sequência para o que eu vou dizer na minha redação, eu tenho logo depois. Se eu já estou finalizando as minhas ideias, eu posso utilizar o por último. Também, se eu estou acrescentando alguma informação, eu posso utilizar o não só e o como também, e por aí vai. Temos aqui também um exemplo de propósito, né? Que tipo de conectivo que eu poderia utilizar para dar propósito para minha redação? Então, a gente tem ali o com o propósito de, então a gente já deixa muito claro ali qual é o nosso objetivo. Temos também a exemplificação, muitas vezes a gente quer dar um exemplo, mas não sabe muito bem quais palavras utilizar. Temos aí o por exemplo, que é bem conhecido, né, que já vem fazendo parte do nosso dia aí desde o início da escolarização, mas também, né, a gente pode ter outros casos, né, não só o por exemplo, a gente pode também trabalhar com outras situações. Então aqui eu já mostro para vocês um pequeno trecho de uma redação de Enem, né, já em treinamento, uma aluna aqui que começa os seus escritos, e a gente pode observar que esse texto, ou pelo menos esse trecho, não apresenta muitos conectores, né? Então, eu vou ler aqui um pequeno trecho para que se saiba do que se está falando. O tema aqui é voto. Esse tema, ele é um tema fictício, ele não existiu ainda no Enem, é só para que nós possamos ter uma ideia de como é que a gente pode trabalhar esses conectivos. Então, a autora começa dizendo que uma das pautas mais discutidas nas redes sociais ultimamente vem sendo a preferência o voto. Então, tem debates presentes no Twitter, no Instagram, as redes sociais, enfim, traz o questionamento
quanto à segurança do voto eletrônico, né? E logo a confiabilidade da urna, né? O que as pessoas têm pensado sobre a possibilidade da volta do voto impresso. Bom, então aqui a gente pode ter uma breve ideia, né, do que a pessoa quis elencar, mas a gente também pode colocar aqui alguns conectivos, né, até para deixar as ideias mais claras, porque da forma como está escrito aqui, a gente não tem muita certeza se a aluna ela se refere ao voto em si ou ao voto eletrônico ou à urna eletrônica. Então, o que a gente poderia fazer aqui, né, para facilitar o leitor sobre as ideias? Então, a gente pode utilizar aqui o primeiramente, a gente também pode utilizar por exemplo, e por aí vai, né? A gente vai tendo aí mais uma noção de como utilizar, então, esses conectivos. Na sequência aqui, a gente tem uma outra parte do texto dessa futura candidata, né? Então, que passa a falar mais predominantemente sobre o voto eletrônico. Essa aula vai ficar disponibilizada para você, então você pode, então, na sequência, né, rever esses trechos. E a gente percebe que para começar, daqui a pouco, a gente poderia ter um conectivo. Poderia ser até mesmo essas duas palavrinhas para começar. O voto eletrônico foi instaurado a partir da adoção da criação brasileira em 1996, projeto financiado pelo tribunal e por aí vai. Talvez aqui a gente poderia reduzir um pouco mais esse período, né? E já ir direto ao ponto, né? Sobre o que nós estamos falando, qual é o referente, do que eu quero falar nesse parágrafo. Então, esse é um ponto também que a gente precisa observar, que os conectivos podem nos ajudar nessa etapa também. Aqui na sequência a gente tem um outro parágrafo, ele inicia sem conectivos também, ele começa por outros pontos também levantados da parte do povo. Então, por aqui a gente tem a ideia de que vai começar um novo tópico, mas a gente ainda não tem muita certeza sobre se vamos falar de voto, se vamos falar de alguma outra coisa. Então, nós poderíamos iniciar com, por exemplo, nesse item, para que o leitor já soubesse, né, que no próximo momento eu já vou trazer o principal assunto da minha redação nesse parágrafo. Então, para finalizar, neste último parágrafo, a gente tem aqui a ideia do contudo, e o contudo, por si só, ele nos traz uma conexão, mas na verdade aqui nós temos a ideia de que estamos fechando o texto, né? O contudo, ele nos auxilia quando a gente vai conectar ideias de pontos diferentes. Então, para eu utilizar o contudo, obrigatoriamente eu tenho que ter a noção de que eu vou conectar a minha próxima ideia com a ideia anterior. Mas existe também o portanto, e aí ele faz um serviço um pouco diferente. O papel dele nesse extrato, nessa parte do texto, é justamente de avisar o meu leitor, que eu avisei, já informei tudo aquilo que eu precisava anteriormente e que agora eu vou fazer um fechamento de tudo aquilo que eu já disse ou escrevi anteriormente na redação. Esse trecho também carece de conectivos, né, que vão fazendo a ideia de que o texto está acabando, né, não só aquele parágrafo. Eu considero que esse seja um dos parágrafos mais delicados e mais desafiantes de serem integrados e compostos, porque une-se os esforços de trazer tudo aquilo que já foi dito e ainda assim trazer a sua argumentação, ou seja, qual é a solução para tudo aquilo que você vem trazendo no seu texto. Enfim, essa é uma parte que nós precisamos realmente colocar em prática. Eu te convido então a fazer a sua redação, que vai estar disponibilizada lá na ferramenta Padlet. Este item também, essa aula também estará disponibilizada lá, então você pode ver e rever quantas vezes achar necessário.
e eu fico ali no aguardo da sua redação, que pode ser inserida nessa mesma ferramenta, o Padlet. Espero você por lá e até a próxima!